Tem gente que tem a vida tudo estrupiada e quer saber o que o irmão vai revelar sobre ele. Eu posso revelar sobre você que tem a vida estrupiada. Você vai para o inferno. Olha que revelação boa, irmãos. Da hora, né? Você não precisa ver o profeta revelar. Eu posso revelar. Porque sou eu que estou revelando? Não. A palavra de Deus para quem está com a vida estrupiada. Por isso hoje é dia de você se consertar. Amém, meu querido? 2 Crônicas 5, 13 e 14. Depois você, por gentileza, desligue o seu celular para ouvir a palavra de Deus. Mas você pode usar agora a 2 Crônicas 5, 13. Vamos ler aqui em pé. No Velho Testamento 5:13. E quando em uníssono, podem ler comigo, ok? E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se ouvir a sua voz, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Podem se assentar. Senhor, fala conosco neste momento. Que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso aos corações, ao Espírito de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um momento em que a palavra de Deus diz que os sacerdotes, eles não puderam ficar de pé, porque tamanha era a glória do Senhor. Nós vamos falar hoje, preste bastante atenção nisso, vamos falar sobre a diferença entre unção e glória. Eu acho que vocês todos já ouviram falar bastante sobre unção e glória, mas há uma diferença grande entre unção e glória. A unção, ela serve para o serviço. A unção, ela é a capacitação. Deus unge pessoas para cumprir o propósito. Em Isaías 61, primeiro, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e enviou a curar os quebrantados de coração, e a proclamar a libertação aos cativos, e por liberdade aos algemados. O que está acontecendo aqui? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Muita gente fala assim: nossa, aquele pastor tem uma unção, não é? Aquela pastora tem uma unção, que delícia. A unção, ela é uma capacitação para o serviço. É Deus colocando sobre nós uma ferramenta para que o serviço seja feito. Irmãos, nem todos têm talento e unção para serem músicos, para tocar. Nem todos nasceram com habilidade para estudar música e tocar. Estudar música é muito chato. Você passa 10 horas por dia estudando, parece que não estudou nada. É muito difícil tocar instrumentos, é muito difícil cantar. E quem faz isso com unção é mais forte ainda. Então você diz assim: nossa, aquele cantor tem uma unção, não é assim? O que é a unção? A unção é para que você e eu possamos fazer algum trabalho. Tem pessoas que não têm muita unção para servir. Agora tem uns que dá, irmãos, uns belos uns diáconos muito bons, diaconisas, porque tem unção no servir. Em Atos 10, 38, Lucas fala sobre como é que Deus ungiu a Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Digo amém. Jesus era Deus, o único que pode dizer isso é o próprio Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. E ele tinha unção, porque o Espírito Santo o ungiu. E muitas pessoas falam assim: ai, vai cair a glória de Deus. Mas a unção não é a glória. Amém, pessoal? A unção não é a glória.
A unção é uma capacitação para você fazer alguma coisa. A glória é uma diferença muito gritante que nós vamos ver aqui. Para que serve a unção? Para pregar, para servir, para curar, para libertar. Eu quero ir naquele culto porque o pastor tem unção de cura. Minha bacia está doendo. Não fala mais bacia, né, irmãos? Só nós os velhos aqui que fala bacia, né? A bacia está doendo. Eu vou porque aquele pastor tem unção de cura. Quantos já viram isso aqui, igreja? Eu vou porque aquela missionária tem unção da profecia. E eu quero saber tudo o que vai acontecer na minha vida. Tem gente que tem necessidade de saber o que vai acontecer na vida, né? Eu quero saber, é como se fosse um exercício lá de cartas. Eu quero saber o que as cartas dizem. O que você tem que saber, irmãos, é o que a Bíblia mandou você fazer e você não está fazendo. Deus usa a boca de missionário e de profeta, sim, mas usa aqueles que são de Deus, porque tem muitos profetas que não são de Deus, não são. Deus usa para, às vezes, orientar e falar, mas não tem nada que a Bíblia não tenha falado que você não saiba para a sua vida. Tem gente que tem a vida tudo estrupiada e quer saber o que o irmão vai revelar sobre ele. Eu posso revelar sobre você que tem a vida estrupiada, você vai para o inferno. Olha que revelação boa, irmãos. Da hora, né? Você não precisa vir ver o profeta revelar. Eu posso revelar, porque sou eu que estou revelando? Não, a palavra de Deus para quem está com a vida estrupiada. Por isso hoje é dia de você se consertar, amém, meu querido? Preste atenção. A unção ela é leve, a glória ela é pesada. Pessoal aí na técnica, preste atenção que eu vou perguntar para vocês no final do culto. A unção é leve, mas a glória é pesada. O que eu quero dizer com isso? A unção me capacita a fazer o que eu estou fazendo aqui. A primeira coisa que você fala com o irmão é dizer assim: não me põe para falar. Você até estou até enjoado. E chavante, isso aqui é regra, né? Você vai me ajudar no diaconato? Vou, mas não me põe para falar. Não me põe na frente dos outros, nem me dá microfone. É a primeira coisa que as pessoas dizem. Se Deus te ungiu para isso, Ele vai te capacitar, amém? Portanto, para que serve a unção? Para desenvolver o ministério. Deus pode te dar unção de cura, unção de revelação, unção de profecia, para trabalhar com os pobres, trabalhar na música, trabalhar lá fora. Precisa ter unção de porteiro, irmãos. É difícil ficar lá fora, é difícil varrer a igreja. Deus dá a unção. A unção ela torna tudo mais leve. Quando você vem num culto e fala assim: nossa, que culto abençoado, que culto ungido, não é assim? Nossa, que unção, que gostoso, a ceia estava ótima, que maravilha, a música fluindo, tudo gostoso. Há uma unção, a unção traz leveza no trabalho. Olha só, tem pastor que não tem ministério. Que é isso que você está falando? Tem gente que força estar num lugar, mas não é o seu ministério. E eu, modéstia à parte, sou especialista em trocar gente de lugar e achar o lugar bom para você. Faço isso bem, porque Deus me deu unção para fazer isso, para gerenciar talentos. É uma unção. Uma unção para gerenciar o talento. Olha, você está no lugar errado, Léo. Você a partir de agora vai ser cozinheiro da igreja. Sushi, sashimi, tudo comida japonesa o Léo vai fazer. Eu não garanto, irmãos, porque eu não sei se ele tem unção para isso. Mas, irmãos, a unção não tem nada a ver com a glória. A glória é a manifestação de Deus, é a presença de Deus no lugar e na vida da pessoa. A glória não é apenas a capacitação, é a presença manifesta de Deus no lugar. Tem culto que tem unção, mas não tem glória. E eu vou falar uma coisa para vocês: a maioria do que nós fazemos aqui
tem muita unção, amém? Nossa, que desânimo, irmãos, estou quase descendo o púlpito. Tem muita unção, amém? Mas não tem glória. E eu vou provar para você que a maioria das igrejas hoje estão vivendo, às vezes não unção, mas não conhecem a glória de Deus. Em Êxodo 40, 34, 35, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, leia, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória enchia todo o tabernáculo. Quando Deus desce, não há espaço para o homem. Quando a glória do Senhor desce, não há espaço para a carne. A unção diminui, porque ela não é mais necessária. Somente a glória é necessária. Mas na maioria das vezes nós vivemos só apenas na unção dos nossos dons e talentos. No céu não haverá unção. Nós não teremos unção no céu. Por que, irmãos, nós não teremos unção no céu? Porque lá haverá a glória de Deus. Moisés tinha muita unção, mas quando a glória desceu no tabernáculo, ele saiu, porque não é mais necessária a unção para desenvolver o trabalho, o serviço, o ministério. Quando a glória do Senhor for vista por toda vista e em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória desceu no tabernáculo, Moisés saiu do tabernáculo, porque onde desce a glória de Deus, o homem fica caído. Só pode haver glória de Deus onde a carne não fala mais. Por isso que muitas igrejas não conhecem a glória de Deus, só conhecem a unção, porque a glória precisa necessariamente, para cair sobre o lugar, de alguns requisitos. Quando a glória vem, irmãos, Deus toma o ambiente e Deus assume o controle. Moisés estava no controle do tabernáculo, mas quando Deus desceu com a sua nuvem visível, não era invisível, era uma nuvem visível, Moisés saiu do tabernáculo, porque Deus assume o controle. Irmãos, em terceiro lugar, a glória, ela pesa. A palavra hebraica kabod significa peso, honra, importância. Vamos ler em 1 Reis 8:10. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Sabe quem inventou esse negócio de cair na unção? Os sacerdotes. Quem caiu na unção em primeiro lugar na Bíblia? Os sacerdotes. Porque quando a glória do Senhor encheu a casa, eles não puderam ministrar em pé, eles estavam todos caídos no chão. Porque quando Deus chega, os homens diminuem. Quando Deus vem, o homem desaparece. Você quer a glória de Deus na sua vida, irmãos? Convém que Ele cresça e que a gente diminua. Por que muita gente vive no seco, sem óleo da unção e sem a glória de Deus? Porque vivem sem Deus. Deus não se manifesta a qualquer um, em qualquer lugar. Já contei para vocês a história daquele ateu
que numa roda de professores universitários debatendo com um professor cristão, ele disse assim: vamos contar até 3 minutos. Passaram 3 minutos, se não aparecer nada aqui, Deus não fizer nada aqui, Deus não existe. Contaram 3 minutos. O que aconteceu naquela sala? Nada. Aí o professor ateu disse para o professor cristão: está vendo? Não aconteceu nada, Deus não existe, eu pude provar aqui. E o professor crente disse assim para o professor ateu, disse assim: olha, não são em 3 minutos que você vai acabar com a paciência de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus não é a unção. A unção facilita a chegada da glória de Deus. As pessoas acham que chegar-se até Deus é de qualquer jeito. Eu faço de qualquer jeito, e se Deus quiser Ele me atende. Como se Deus fosse um motoboy e atendesse os seus pedidos do delivery. Por que muita gente não conhece o peso da tua glória, como diz a canção? O peso da tua glória. Porque para que a glória possa descer e pesar, é preciso que você tenha uma vida em santidade. A Bíblia diz aqui, quando o templo foi construído, que os sacerdotes, eles se santificaram, se vestiram e se produziram para a chegada da glória de Deus. Portanto, irmãos, é possível ter unção sem a presença de Deus? Sim. Em Mateus 7:22, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi claramente: o que? Nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha, preste atenção que eu vou dizer para vocês. Dons e ministérios não substituem a relação com Deus. Muitos que pregam, tocam, estarão daquele lado esquerdo naquele dia, vão falar assim: Senhor, eu toquei na banda de Chavantes, eu era diácono, diaconisa, fui pastor. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Porque ter dons e ministério não significa ter a glória de Deus sobre a sua vida. A glória só desce quando os dons e ministério trabalham para que você produza o peso da glória de Deus sobre você. Tem gente que tem dons e ministério, mas não são de Deus, porque Deus dá presentes que são dons que Ele não toma de volta, que são irrevogáveis. Por isso que você vê às vezes um pregador que cai e ele continua pregando e milhares de pessoas se convertem. Nos anos 80 nós vimos grandes pregadores caindo e milhões de pessoas se convertiam. Nós vimos pregadores que curavam pessoas, milhares de pessoas e pregadores que caíram. Nós vimos cantores evangélicos que caíram na fé, mas que centenas de pessoas se convertiam quando ele cantava. Ele tem ministério, ele tem unção, mas não tem a peso da glória de Deus. Vocês entendem, igreja? E como você faz para realmente atrair a glória de Deus? Muitas vezes nós queremos forçar uma situação para que a glória de Deus caia. E muita gente diz assim: olha, a glória de Deus caiu lá nos Estados Unidos, naquela universidade. É verdade. E todo mundo foi naquela universidade americana para ver como que era o avivamento. Irmãos, eu tive a pachorra de estudar aquele avivamento. Era um bando de estudantes. Chegou um pregador qualquer lá, abriu uma Bíblia na sala de oração, leu sobre João, fez uma oração, e eles começaram a cantar e orar, e ler a Bíblia, e ficaram meses ali sem parar. O mundo inteiro foi lá ver o avivamento, a glória, e estava lá a glória de Deus.
Depois agora ninguém mais lembra onde era, que universidade que foi, porque as pessoas querem ver o sobrenatural. Mas como começou aquele avivamento? Com um texto sobre arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Nós podemos, irmãos, contratar o melhor telão que há inteiro. Nós podemos contratar aqui os melhores equipamentos e dizer assim: venha em Cidade Chavantes que a glória vai cair. E a glória não cai, porque a glória é pesada. Quando ela cai, não tem mais controle. Não são os homens que controlam, é Deus que está controlando você. Por isso que poucos de nós experimentaram a glória de Deus. Mas sabe onde Deus se manifesta, irmãos? Onde há genuína fome, sede espiritual e onde há santidade. Se você tem fome de Deus, sede de Deus, Deus vai descer com a sua glória sobre você. E se você sente que você precisa de mais unção, Senhor, me dá mais unção para eu fazer as coisas. A unção é a capacitação, é saber pregar, é saber cantar, é saber falar, é saber gerir, é saber construir, é saber fazer as coisas. A unção é isso. A unção é para isso. A unção é para tornar leve. A unção é o óleo que você coloca no motor. Você coloca muito óleo no motor, não coloca? Sem o óleo não dá para consertar o motor. Aqui está um especialista em motor, irmãos. Tem crente que está funcionando sem óleo. Uma vez o meu sogro começou a ralhar com a minha sogra lá: o carro. E ele perguntou: você para colocar óleo? Ela falou: não, eu sento e toco. Tem muitas mulheres que não trocam óleo de carro, né, mulheres? Vai tocando como se o carro fosse eternamente um óleo que se auto-reproduz. E também o ar do pneu. Tem mulher que não calibra, não troca o óleo, e tem homem também que não faz isso. É Dia Internacional das Mulheres, é por isso que eu estou falando. Quando você não troca, não recebe o óleo, você seca. E o motor só funciona, preste atenção, o motor só funciona se ele estiver inteiro lambuzado de graxa e de óleo. Estou falando errado? Se não estiver todo selado lá dentro com graxa e lambuzado de graxa, o motor não funciona. Se a sua vida não estiver cheia do óleo, toda lambuzada de óleo, você vai agir na carne. E é por isso que Paulo fala: há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos de vocês estão dormindo espiritualmente. Estão aqui na igreja, mas estão dormindo um sono eterno. A glória do Senhor só se manifesta quando você chega perto dele. Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as suas, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe o que Tiago está dizendo? Deus só vai chegar até você se você resolver se limpar, se você resolver purificar o seu coração. Não há como servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e você vai desobedecer o outro, e vice-versa. Em Salmo 24:3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai? Leia comigo. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção enganosa.
Tem muita gente querendo forçar a barra para descer a glória. Às vezes a gente dá uns berros aqui, né, irmãos? Mas em alguns lugares as pessoas querem descer a glória de Deus berrando. Nada acontece. Quando a glória do Senhor desce de verdade, o relógio é esquecido. Há uma transformação de vida. Eu vejo muita gente caindo, mas cai e levanta igual. Tem muita gente que cai e levanta até pior. Mas alguns caem e são realmente transformados pelo Espírito Santo. Os sacerdotes não podiam ficar de pé, eles que começaram a cair no Espírito, porque a glória do Senhor era tão grande. Quando ela se manifesta, toda a carnalidade vai embora e só sobra o peso da glória de Deus. A unção é leve, mas a glória ela é pesada. Tem gente aqui me olhando que está precisando da unção, mas muito mais do que da unção, você está precisando na sua vida a glória de Deus na sua vida. E você vai dizer assim: como é que faz, pastor, para a glória vir na minha vida? Muito simples. Eu digo e você repete: santidade, pureza, busca por Deus. Vamos de novo? Santidade, pureza, busca por Deus. A unção, irmãos, faz o homem trabalhar para Deus. A glória faz Deus trabalhar entre os homens. Portanto, a unção é muito leve. A unção transforma uma mensagem. Um pregador que tem a unção de pregar comunica, as pessoas entendem a transformação de vida. Aquele que é mestre, ele explica e as pessoas entendem tudo. Aquele que canta e tem unção para isso, habilidade e unção, os céus se abrem. Mas a glória é o estágio final da presença de Deus sobre a nossa vida. Não sei se vocês já viram. Quem gosta de perfume, passar perfume aqui, deixa eu ver. Pessoas chegam num quarto, numa sala. Às vezes na sala pastoral entra uns lá e saem, mas o perfume fica. Não é assim? Pessoas que entram no carro e o perfume incendeia o carro. Por isso que é bom investir em bons perfumes, né, irmãos? E você fala assim: nossa, tal pessoa passou por aqui, porque você sente o rastro do perfume, não é? O cheiro do perfume daquela pessoa vai passando. A unção é o cheiro do perfume de Deus. Ele passa pelo lugar. Você sente aqui a unção. Quantos estão sentindo a unção? É a unção que Deus dá, desce, é um óleo, capacitando a sua vida, mas também é um óleo, é um bálsamo. É como se Deus tivesse passado pelo lugar. Aquele cheiro é a unção. Muitas igrejas vivem só do perfume da unção. Mas quando você olha do lado e aquela pessoa não está passando mais, ela está ao seu lado, você sente o perfume muito mais forte. A glória é quando Deus entra no lugar e fica do nosso lado. Aí o perfume invade. Não é só uma sombra do perfume, um cheiro. A glória é a presença de Deus. Alguém já te disse assim: eu sinto a presença de Deus na sua vida. Essa é a glória de Deus. Mas tem reuniões
que nós aqui em Chavantes vamos sentir o peso da glória de Deus de verdade. Nós não vamos provocar, nós não vamos tentar chamar a glória de Deus. Cai aí, ai, cai aí, rapaz. Nós não vamos fazer nada, porque quando a glória do Senhor se manifestar em Chavantes, vai ser como a casa de oração, o templo. Todos os judeus vinham ver os sacerdotes caídos no chão. Agora, a glória do Senhor, ela não está no átrio do templo. A glória do Senhor, ela não está no lugar santo. A glória do Senhor está no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha umas varas, uns cabos, onde só os sacerdotes podiam tocar e transportar, um lá, um aqui, um lá, um aqui. Eles iam transportando com aqueles cabos, aquelas ripas, aquelas varas bem grandes. Eles iam transportando. E a Bíblia diz que havia um véu no Santo dos Santos. Deus não se manifestava para qualquer um. Igreja, presta atenção no que eu estou dizendo. No Velho Testamento, Deus não se manifestava para qualquer pessoa. Triste isso, não é, irmãos? Sim ou não? Deus não estava acessível para qualquer um. Por isso que a Bíblia diz que Ele vive em luzes inacessíveis, porque Deus, Ele é santo, santo, santo. Nada que cheira a pecado, carnalidade chega próximo, ou nenhuma estrutura visível carnal pode enxergar a Deus. Ele disse: Moisés, você quer me ver, né? Eu queria, né, Senhor? Eu queria, né? Nós é amigo e tal. Tá bom, eu vou passar, vou esconder você na fenda de uma rocha, e de lá de dentro, cobertinho, você vai olhar e vai ver nas minhas costas, vai ver a minha glória. Mas não põe a cabeça para fora, porque ninguém me viu e permaneceu vivo, mas um dia nós o veremos face a face. Mas ainda Ele é inacessível, o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele habita em luz inacessível. E a Bíblia diz que do Santo dos Santos dava para ver pela cortina os cabos da Arca da Aliança, as varas que eram usadas para carregar no ombro. Do Santo dos Santos dá para ter um vislumbre do lugar santo para o Santo dos Santos, dá para ter um vislumbre da glória de Deus. E só uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia um sacrifício, uma expiação por todo o povo de Israel. E o que ele tinha lá dentro da arca? Visível, a nuvem da glória de Deus estava dentro do Santo dos Santos. Significava que Deus estava presente com o seu povo Israel para sempre naquele templo. Mas eu conheço um homem que morreu por mim e por você. E este homem, enfim, não nos deixou olhando do Santo dos Santos, do lugar santo para o Santo dos Santos. Os cabos da arca era um vislumbre pequeno da glória de Deus. Mas este homem, ele rasgou o véu de cima a baixo, e o Deus Santíssimo que habita no Santo dos Santos, hoje é acessível a mim e a você, por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Êxodo 33:14, a igreja leia comigo: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso.
Ele disse: Moisés, você vai. Ele: não vou. Você vai? Não vou. Vai Arão com você? Não vou. Vai você? Não vou. Não vou. É normal falar não para o ministério, viu, irmãos? Grandes homens como Moisés falaram não para o ministério. Vai, Moisés. Não vou. Não vou. Não vou. Aí Moisés disse assim: eu só irei se você for comigo. E Deus diz assim: a minha presença, a minha glória vai contigo. Vai contigo. Onde você for, eu irei, estarei com você. A igreja não precisa apenas do perfume da presença. A igreja precisa da presença do próprio Deus na nossa vida. O tabernáculo, irmãos, aquela tenda, a tenda do acordo, a tenda do concerto, a aliança, a arca que estava lá dentro, o tabernáculo, aquela cabana, durou 485 anos. Depois ela foi morar dentro do templo de Salomão, no Santo dos Santos, por 374 anos. No total, Deus esteve presente na Arca da Aliança 860 anos com o povo de Israel. Aquela nuvem nunca saiu de cima dos querubins da Arca da Aliança. A Shekinah descia e eles viam visivelmente a linda nuvem da presença de Deus por 860 anos, mesmo traindo e desobedecendo a Deus, pisando na bola, desviando do caminho do Senhor. O Senhor esteve presente 860 anos sobre a Arca da Aliança, até que em 585 antes de Cristo, um homem chamado Nabucodonosor destruiu o templo, porque Deus havia avisado através dos seus profetas Jeremias, Isaías e tantos deles, que se eles não se consertassem do seu pecado, Deus iria puni-los. E eles não ouviram. Portanto, quando Nabucodonosor entra no templo, a arca desaparece e nunca mais a Arca da Aliança foi achada, o símbolo da presença de Deus. Quando o templo foi reconstruído por ordem do rei Ciro, eles reconstruíram as partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, mas já não havia mais a Arca da Aliança. Você e eu, nós podemos ser muito ungidos, mas dependendo do que nós fizermos da nossa vida, Deus pode retirar a sua presença e a sua glória da nossa vida. Portanto, como lá em Ezequiel viu que a nuvem de Deus estava saindo do templo e se escondendo no Monte das Oliveiras, e de lá de cima o Espírito de Deus, a presença do Deus vivo, abandonou o templo para sempre. Depois o templo obviamente foi reconstruído, mas não havia mais a Arca da Aliança. A presença de Deus havia saído de meio do povo, daquela forma antiga como Moisés tinha dito. E quando Jesus rasgou o véu do templo através da sua morte, quando disse está tudo consumado, quando o véu se rasgou, ali dentro não havia mais a Arca da Aliança, somente o Santo dos Santos vazio. Mas hoje nós não precisamos mais da Arca da Aliança. Hoje nós não precisamos mais dos querubins. Hoje nós não precisamos mais do sumo sacerdote. Hoje nós temos livre acesso ao Pai pelo nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, o Senhor. Ele te dá acesso direto ao Pai. O povo no Velho Testamento não tinha acesso a Deus, mas hoje nós podemos dizer: Abba Pai, Paizinho. Em Cristo nós somos um com Ele, como o Pai é um com Cristo. Não precisamos mais de animais, de cordeiros e sacrifícios. Não precisamos mais de nenhum holocausto.
Jesus rasgou o véu e nos deu acesso ao Santo dos Santos. Ali no Santo dos Santos, a glória que pesa está ali dentro. Para você ter a glória na tua vida, é preciso sair do átrio, passar pelo lugar santo e entrar no Santo dos Santos, que é onde habita a verdadeira presença de Deus na nossa vida. Quantos querem a presença? Não dá para a gente forçar. Deus é que manda quando Ele quer. Quando Deus viu Salomão entregando aquele lindo templo de ouro e fazendo menção ao seu pai Davi, e todos os melhores cantores, Asaf, Gedutum, todos os melhores trompetistas estavam ali naquele dia. Os sacerdotes não puderam ficar dentro, porque quando Deus desce, não é o homem mais que controla, é a presença de Deus. A glória de Deus nos leva a uma transformação de vida. A falsa glória de Deus não transforma ninguém, porque não foi Deus que pesou a sua glória, foi o homem que tentou puxar a glória de Deus. Porque para ter a glória de Deus, era preciso ser como o sumo sacerdote, um homem santo, para fazer a expiação pelos pecados. Portanto, hoje é dia de nós entendermos que a unção te capacita. A unção é o óleo que te dá a força e o talento, mas a glória é Deus quem desce no momento em que Ele quer. Ó meu Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua unção maravilhosa, que nos dá capacitação, pela unção que nos dá, Senhor, a vida, e a capacidade de nós fazemos coisas, meu Pai, mas nós podemos até ter ministério, termos unção, mas se nós não tivermos a tua presença, nós somos seres que estão longe do Santo dos Santos. É onde está a tua glória, a tua nuvem. Que cada um aqui venha buscar a tua presença, onde a tua glória, que é pesada, venha cair sobre a vida de cada um, e onde a glória cai, toda a obra da carne se desfaz. Que a tua glória venha agora revestir e pesar e cair sobre nós. Que na nossa vida haja transformação, não apenas choro, não apenas queda, mas que haja transformação. E como o Senhor disse, pelos frutos conhecereis as árvores. Que nós possamos ser árvores que dão grandes frutos em nome de Jesus. Amém, amém.